A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de dar continuidade sobre o tema, o Evangelho. Em Mateus 4:23, diz assim a palavra: Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então esse texto aqui mostra Jesus pregando, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino. Evangelho é boas novas, boas notícias, né? Mas Jesus não pregava somente o evangelho, ele pregava o evangelho do reino. Então essa palavra reino, ela significa o quê? Governo, né? Autoridade de Deus implantada na terra, né? Jesus, ele pregava e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está próximo, né? Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Então, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, Jesus estava sempre pregando o evangelho do reino, né? Então, não era um dos temas de Jesus, era o tema de Jesus, né? Por isso a ênfase muito grande no reino de Deus. As parábolas era contada, né? Jesus falava assim: o reino de Deus é semelhante a tal coisa, o reino de Deus é semelhante a tal coisa. Então sempre as parábolas eram com respeito ao reino de Deus, né? Depois os apóstolos também pregam, né, essa mesma mensagem, Filipe lá em Samaria, depois Paulo em Éfeso, e depois Paulo termina sua vida numa casa alugada em Roma, pregando o reino de Deus sem impedimento algum, né? Então eles deram continuidade à mesma mensagem de Jesus, o reino de Deus, né? Mas por que agora tinha que ser essa mensagem, o reino de Deus? Por que Jesus trouxe essa mensagem, o reino de Deus? Porque lá no Éden, Adão, né, através do pecado, ele se torna independente de Deus, né? Na hora que a Eva está sendo tentada ali no jardim, ela olha para o fruto e a palavra diz, lá em Gênesis 3:6, árvore, o fruto, né, a característica do fruto: boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então essa foi a tentação forte sobre Eva, né? Se você perceber, quando Deus cria o homem ali no jardim, né, e coloca todas as plantas, os frutos, né, e a característica dos frutos ali para comer era boa para comer e era agradável aos olhos, né? Todos os frutos que tinha no jardim ali era bom para comer e agradável aos olhos, mas a característica específica ali na árvore do conhecimento do bem e do mal era desejável para dar entendimento. Essa foi a tentação forte sobre Adão e Eva, né? E o que Satanás falou: como Deus serei conhecedor do bem e do mal? Conhecendo o bem e o mal, né? Eles iam ser o quê? Independente de Deus, eles não precisariam mais de Deus. Então as duas tentações fortes é desejável para dar entendimento, como Deus serei conhecedor do bem e do mal. Então foi ali que Adão e Eva foram tentados e caíram em pecado, né? E essa semente do pecado está no homem, né? O homem tem desejo de independência, né? Ninguém manda na minha vida, eu faço o que eu quiser da minha vida, a minha vida é minha, o meu corpo é meu, eu uso como eu quiser. Então essa é a raiz, né? A independência do homem de Deus. Jesus sabia disso, né? Então, quando João Batista está pregando, ele diz assim: o machado está posto na raiz da árvore. E João Batista estava pregando arrependimento. Por que ele falou? Por que ele não falou que o machado estava posto aos galhos da árvore? Porque você podar uma árvore pelos galhos, ela brota novamente, né? Toda árvore que você poda, ela brota. Mas se você for na raiz, ela seca e morre. Então, arrependimento era tirar na raiz, arrancar pela raiz, porque cortando a raiz seca-se a árvore e os galhos. Então Jesus não falava: pare com isso, pare de prostituir, pare de adulterar, pare de roubar. Ele falava: arrependei-vos. Ele ia na raiz do problema, né? E esse arrependimento que trazia o reino de Deus, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho do reino
de Deus. Então essa era a mensagem de Jesus. Ele sabia que o homem caído, ele é independente, ele gosta da independência, né? Essa é a raiz do problema. Claro que a desobediência ali, que Paulo fala assim, né? Pela desobediência de um homem entrou o pecado no mundo, a desobediência é que traz o pecado para entrar no mundo. Só que ele foi gerado, antes da desobediência, o que foi gerado no coração de Adão e de Eva foi o desejo de ser independente. Para quê, né? Para que eu ficar dependendo de Deus? Eu posso me esforçar, eu posso trabalhar, eu posso fazer isso, eu posso aquilo. Eu mesmo vou fazer com meus esforços, né? Com a minha capacidade, com a minha inteligência, eu vou chegar lá, né? Então o homem tem essa raiz maligna no coração dele, né? E até certas, né, denominações agora são independentes. Então a independência, o desejo de independência foi a causa, né, de ser independente de Deus. E Jesus trouxe o reino de Deus, o governo de Deus, né? Basileia no grego, né? Governar, implantar esse governo. E ele já começou com a vinda de Jesus, né? Muitas pessoas pensam no reino somente no futuro. Não, mas o reino é presente e ele também será no futuro, né? Então, por isso que Jesus não pregava qualquer evangelho. Ele não pregava o evangelho das facilidades, o evangelho da oferta, o evangelho da prosperidade. Ele pregava o evangelho do reino, né? Acabou a independência do homem. Quem manda agora na sua vida é Jesus, se é que você se submete a ele, né? Porque o evangelho, na pregação do evangelho, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, né? Então isso mostra, né, o senhorio de Cristo sobre a vida daquele que se entregou a ele, daquele que se submeteu, né? Então se entregar a Cristo é estar debaixo do seu senhorio. Por isso que Jesus disse de confissões falsas, né? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, efetuei cura, fiz milagres, tal, tal. Apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço, nunca vos conheci, né? Então, as pessoas hoje separam, né, o senhorio de Cristo da salvação de Cristo, né? O senhorio é uma coisa, a salvação é outra. Jesus como Senhor é uma coisa, Jesus como Salvador é outra. Como se fosse possível separar essas coisas, né? Mas o verdadeiro evangelho não separa essas coisas, né? Jesus é Senhor e Salvador, né? A palavra diz que ele se tornou o autor da eterna salvação a todos que lhe obedecem. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você assimile o verdadeiro evangelho, evangelho do reino de Deus, e que você pregue esse evangelho para a glória de Jesus.